para que nós possamos compreender todos os vossos ensinamentos, que nós tenhamos a iluminação do nosso ajustador do pensamento e que consigamos interpretar adequadamente os seus textos aqui no livro de Urântia. Eu queria informar para vocês, bem-vindo a todos, boa noite. Nós tivemos um importante membro da Associação Urântia Internacional, que fazia parte do Comitê de Disseminação, que fez a sua graduação este último final de semana. Era o David. Ele foi o fundador do programa que nós chamamos PIRT, P-I-R-T, que é o programa de ajuda aos prisioneiros. Então, ele se engajou em disseminando o livro de Urântia em várias prisões nos Estados Unidos. Então, ele com certeza estará lá nas Morôncias, continuando o seu trabalho. Ele deixou uma doação para que o programa dele fosse continuado dentro da Associação Urântia. Então, eu fico feliz de saber que o David trabalhou tanto aqui na Terra, assistindo a tantas pessoas boas e más, mas com a boa vontade de levar todos até Deus, ele realmente se empenhou muito. Então, muito obrigado, David, pela sua contribuição, e com certeza os anjos estarão com você aí no paraíso. Espero que o seu trabalho aí seja tão bom ou melhor quanto foi aqui. Um grande beijo, nos veremos breve. Ok, nós, semana passada, estivemos falando da volta de Jesus a Cafarnaum, com seus apóstolos, onde Jesus dedicou um período com seus apóstolos para estudarem. A gente estava falando justamente disso. Então, eles chegavam a estudar 3 horas por dia. Jesus aproveitou esse período para fazer algumas apresentações na sinagoga e também os reveladores nos descreveram várias das etnias e das religiões e dos ambientes políticos que estavam presentes ali naquela época, né? Então, hoje nós vamos continuar com a leitura desse mesmo documento, que é o 137. Estamos agora no item 8, desculpe, e vamos falar do Sermão sobre o Reino. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário das reuniões anteriores ou colocar alguma pergunta, ou sei lá, fiquem à vontade antes da gente iniciar essa leitura. Então, quem quiser é muito bem-vindo. Muito bem, já que ninguém se candidatou e teve briga na fila, vamos continuar aqui com a nossa leitura. Então, compartilhando aqui esse documento 137, no seu item 8, o Sermão sobre o Reino. Quem vai fazer a leitura? Posso fazer? Pode fazer, Fernando, pode ir. Opa, então vai ser Obrigado. o Sermão sobre o Reino. No sábado 22 de junho, pouco antes de partirem para a sua primeira excursão de pregações e 10 dias depois do aprisionamento de João, Jesus ocupou o púlpito da sinagoga pela segunda vez, desde que trouxeram seus apóstolos para Cafarnaum. Poucos dias antes da pregação desse sermão sobre o reino, como Jesus estivesse trabalhando na oficina de barcos, Pedro trouxe a ele as novas sobre a prisão de João. Jesus depôs as suas ferramentas uma vez mais, tirou seu avental e disse a Pedro: é chegada a hora do Pai.
Aprontemo-nos para proclamar os ensinamentos de Deus sobre o reino. Jesus fez o seu último trabalho na bancada de carpinteiro nessa terça-feira, 18 de junho do ano 26 DC. Pedro apressou-se a sair da sua oficina e no meio da tarde havia reunido todos os seus companheiros e, deixando-os em um bosque perto da praia, foi buscar Jesus. Contudo, não pôde encontrá-lo, pois o mestre tinha ido a outro bosque para orar. E eles não o viram até tarde naquela noite, quando ele voltou para a casa de Zebedeu e pediu alimento. No dia seguinte, ele enviou o seu irmão Tiago para pedir o privilégio de falar na sinagoga no próximo dia de sábado. E o dirigente da sinagoga ficou muito contente de que Jesus estivesse de novo disposto a conduzir os serviços. Antes que fizesse o primeiro esforço ambicioso de sua carreira pública, nesse sermão memorável sobre o reino de Deus, Jesus leu das Escrituras estas passagens. Abre aspas. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, um povo santo. Yahvé é o nosso juiz, Yahvé é o nosso legislador, Yahvé é o nosso rei, ele nos salvará. Yahvé é o meu rei e o meu Deus. Ele é um grande rei sobre toda a terra. O amor, benevolência recai sobre Israel nesse reino. Abençoada seja a glória do Senhor, pois ele é o nosso rei. Fecha aspas. Quando acabou de ler, Jesus disse: Eu vim para proclamar o estabelecimento do reino do Pai. E esse reino deverá incluir as almas adoradoras dos judeus e gentios, dos ricos e pobres, dos livres e escravos, porque meu Pai não tem preferência por ninguém. Seu amor e sua misericórdia estendem-se a todos. O Pai dos céus envia o seu Espírito para residir nas mentes dos homens. E quando houver acabado o meu trabalho na terra, do mesmo modo, o Espírito da verdade será efundido sobre toda a carne. Assim, o Espírito de meu Pai e o Espírito da verdade estabelecer-vos-ão no reino vindouro, de compreensão espiritual e retidão divina. O meu reino não é deste mundo. O Filho do Homem não conduzirá exércitos à batalha para estabelecer um trono de poder nem um reino de glória temporal. Quando o meu reino houver chegado, vós reconhecereis no Filho do Homem o Príncipe da Paz, a revelação do Pai Eterno. Os filhos deste mundo lutam pelo estabelecimento e ampliação dos reinos deste mundo. Os meus discípulos, todavia, entrarão no reino do céu por meio das suas decisões morais e vitórias espirituais. E uma vez que hajam entrado, encontrarão alegria, retidão e vida eterna. Aqueles que primeiro buscarem entrar no reino, começando assim a lutar pela nobreza do caráter, como a de meu Pai, possuirão logo tudo o que for mais necessário. E eu vos digo com toda a sinceridade, a menos que busqueis a entrada no reino com a fé e a dependência confiada de uma criança pequena, não sereis admitidos de modo nenhum. Não sejais enganados por aqueles que vêm dizendo que aqui é o reino ou acolá está o reino, pois o reino de meu Pai não concerne as coisas visíveis nem materiais. E este reino está convosco, mesmo agora, pois onde o Espírito de Deus ensina e guia a alma do homem, na realidade está o reino do céu. E o reino de Deus é a retidão, a paz e a alegria no Espírito Santo. João, de fato, batizou todos como um símbolo de arrependimento e remissão dos vossos pecados. Mas quando entrardes no reino do céu, sereis batizados pelo Espírito Santo. No reino de meu Pai não haverá judeus e gentios, apenas os que buscam a perfeição pelo serviço. Pois eu declaro, aquele que quer ser grande no reino de meu Pai, deve primeiro transformar-se em um servidor de todos. Se quereis servir aos homens, deveis assentar-vos comigo no meu reino. Do mesmo modo que, servindo à semelhança da criatura, ireis assentar-me
dentro em pouco com meu Pai no reino dele. Este novo reino é como uma semente crescendo em bom solo em um campo. Não dá imediatamente os seus frutos. Há um intervalo de tempo entre o estabelecimento do reino na alma do homem e a hora em que o reino amadurece, dando os plenos frutos da retidão duradoura e da salvação eterna. E o reino que eu vos proclamo não é um reino de poder ou abundância. O reino do céu não é uma questão de comida e bebida, mas antes uma vida de retidão progressiva e júbilo crescente no serviço que se perfeciona do meu Pai, que está nos céus. Pois o Pai disse dos seus filhos do mundo: é da minha vontade que sejam finalmente perfeitos, como eu mesmo sou perfeito. Vim para pregar as alegres novas do reino. Não vim para acrescentar nada às já pesadas cargas daqueles que gostariam de entrar nesse reino. Eu proclamo um caminho novo e melhor, e aqueles que estiverem capacitados para entrar no reino vindouro desfrutarão todos do descanso divino. E não importando o que vos custará em termos das coisas deste mundo, não importando o preço que ireis pagar neste mundo, para entrar no reino celeste, recebereis muitas vezes mais em júbilo e progresso espiritual na vida eterna nas idades que virão. A entrada no reino do Pai não depende de exércitos que marchem, nem de mudar os reinos deste mundo, nem de que se quebre o jugo sobre os aprisionados. O reino celeste está ao alcance da mão, e todos que entrarem nele encontrarão liberdade abundante e salvação cheia de júbilo. Tal reino é o domínio do Eterno. Aqueles que entrarem no reino ascenderão até o meu Pai e irão certamente alcançar a mão direita da sua glória no paraíso. E todos que entrarem no reino do céu tornar-se-ão filhos de Deus, e nas idades que virão irão ascender ao Pai. E eu não vim para chamar aqueles que seriam os justos, mas os pecadores e todos aqueles que têm fome e sede de retidão na perfeição divina. João veio pregando o arrependimento para prepará-los para o reino. Agora venho eu proclamar a fé, a dádiva de Deus, como preço da entrada no reino do céu. Se apenas acreditardes que o meu Pai vos ama com um amor infinito, então vós estareis no reino de Deus. Depois de assim falar, ele assentou-se. Todos aqueles que o haviam escutado estavam atônitos com as suas palavras. Os seus discípulos maravilhados. Todavia, o povo não estava preparado para receber as boas novas vindas dos lábios desse Deus homem. Cerca de um terço dos que o escutaram acreditou na mensagem, ainda que não pudesse entendê-la completamente. Cerca de um terço preparou-se nos seus corações para rejeitar um conceito não puramente espiritual do reino aguardado, enquanto o texto restante não conseguiu nem compreender os seus ensinamentos, e sendo assim, muitos deles, na verdade, acreditaram que Jesus estava fora de si. Que coisa. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado. Muito bem, pessoal, façam fila, tem muita coisa para a gente falar aqui desse texto aqui. Quem quiser começar, pode começar. Eita, que confusão danada. Então, eu vou começar a falar eu. Olha, Posso falar? que discurso. Ou então fala, Walter Portela. É só para deixar, para ilustrar aí o que Jesus disse a respeito dos justos. Então, é um discurso revolucionário, né? Deve ter chocado quem estava ali ouvindo, né? Porque se pregava que somente os justos, que seriam 144 mil selados, puros, filhos de Israel, né? Seriam 12 mil vezes 12, das 12 tribos que dariam esses 144 mil. Só eles herdariam esse mundo vindouro, né? Só eles teriam direito a essa herança. Então, quando Jesus fala que ele veio para todos, né?
todos teriam essa possibilidade, né? Dessa ascensão, ele quebra todo esse paradigma, essa profecia e essa limitação. Muito bom, Portela. É isso mesmo. No Antigo Testamento é feita referência a esses 144 mil. E aqui Jesus realmente abriu a porteira para todos aqueles que, de boa vontade, quisessem entrar no reino dos céus, né? Eu acho que esse texto do reino dos céus, de Jesus, é um dos mais brilhantes que nós temos no livro de Dante. E nesse texto, Jesus descreve muito bem o que é o reino do Pai, embora a gente não consiga compreender completamente, e menos ainda a maioria das pessoas que estavam ali ouvindo ele. E a gente se lembra que um texto ou dois antes, Jesus havia decidido não mais questionar quando o pessoal, os judeus, o chamassem de Messias e dessem a ele a conotação do Messias que era tão aguardado pelos judeus. Jesus tinha desistido de lutar da ideia contra esse conceito, o que não significa que ele aceitava essa ideia, muito pelo contrário. Ele aqui nesse texto deixou muito claro o que era o reino dele, o reino do Pai dele, e o que ele tinha vindo fazer aqui na Terra, entre nós. Então, eu acho maravilhoso esse texto, porque Jesus descreve bem qual é a missão dele, né? E amplia a oportunidade a todos para entrarem nesse reino, desde que haja a boa vontade de cada um de buscar ao Pai, né? E ele fala muito claramente que bastaria que a gente desejasse alcançar o nosso Pai para estar com Ele, né? Então, antes de eu prosseguir aqui, já vou abrir para o Aélio falar ali, porque... Vamos lá, Aélio. Então, de fato, boa noite a todos, bom vê-los. Boa noite. De fato, o texto dá oportunidade para muita meditação, muita reflexão. Eu gostaria que pusesse o parágrafo 11, por favor. Sim. Vamos lá. Parágrafo 11. Está aqui. Na verdade, eu queria destacar, e eu comento no fim, o final do parágrafo, que diz assim: irei assentar-me dentro em pouco com o meu Pai no reino do céu. Agora, para seguir no comentário, eu queria, por favor, o 16. Ok? Uhum. É que eu estou vendo outra tela. Tá A minha bom, tela então, pessoal. Já está aqui. tá aqui. Tá, já está aí. Então, vamos lá. Eu vou destacar ali, depois do primeiro ponto e vírgula, e irão certamente alcançar a mão direita da sua glória no paraíso. Aí eu pulo para o último parágrafo, que diz o seguinte, para o último verso, para a última frase. Mas os pecadores... Não, é isso aqui. Disse errado. Vou voltar. Okay. Para ter correlação com a minha fala. Mas, enfim, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, que as religiões evolucionárias ensinam diferente do que nós estamos acostumados a partir das muitas palestras, aulas da Escola Orante, que basicamente nos dá uma ideia do universo a partir dos 7 superuniversos, em que o nosso Micael lidera o universo local de Nébadon. E naquela frase ali,
ele está dizendo que ele vai estar à direita do Pai, sentado no trono, dando a ideia de, fisicamente, ele não vai estar em Nébado. Ele vai estar na Ilha do Paraíso. Então, como harmonizar isso? E também está dizendo, aquela história de sentar à direita, sentar à esquerda, eu não consigo imaginar a conexão que pode haver entre essa frase, desse texto específico, e o que nós aprendemos sobre Micael de Nébadon e os 700.000 Micaéis. Quem é que consegue, por favor, harmonizar? E aqui até dizendo o seguinte, você vai se encontrar com o Pai e você vai ficar lá. E eu até agora não entendi que o finalitor vai ficar por lá. É aí que eu me perdi. Qual a parte dessa leitura eu destaquei esse ponto? Por favor, quem se habilita? Quem não se habilitar, fica a reflexão. Então, Aélio, eu acho que essa expressão de se sentar à direita do Pai no trono dele é uma expressão figurativa, né? Só para dizer que aquelas pessoas que são acolhidas pelo Pai, no paraíso ou não importa onde esteja, acolhidas pelo Pai, estão à direita do Pai, no coração do Pai. Você se lembrará da briga que os judeus tinham para se sentar à direita de Jesus, no primeiro assento à direita de Jesus, né? Essa briga aconteceu, inclusive, na primeira ceia. Por quê? Porque a pessoa sentada à direita do Pai era a pessoa mais importante da festa, era a pessoa mais importante do reino, figurativamente falando, né? Porque, é claro, não tem como todas as pessoas do universo se sentarem à direita do Pai, mas eu acho que ele quis dizer ali justamente isso, da importância que o Pai nos dá a cada um, únicos e unigênitos, no sentido de nos amar individualmente quando nós somos acolhidos por Ele, porque nós o procuramos, né? E eu acho que não importa o lugar onde você está, se é no paraíso, se é em Nébado, onde está, né? Quem aqui sente a presença de Deus em sua mente, né? Quem aqui sente a presença de Deus dentro de si, né? Nós somos templos de Deus. Deus está dentro de nós, né? Então, nós não precisamos estar no paraíso para estar ao lado do Pai, nós estamos com Ele aqui, né? Então, acho que essa onipresença de Deus, do Pai, dentro de cada um de nós, em qualquer parte que nós estivermos do universo, nos concede esse sentido figurativo de estarmos no paraíso. No próprio texto, aí Jesus fala que todos aqueles que desejarem entrar no reino dos céus já estarão nele, né? Então, é uma questão de você ter essa convicção e essa fé para que você seja imediatamente estabelecido como filho do Pai, filho de Deus, e perceba a presença dele dentro de você, né? Não sei, eu acho que é isso. Sim, Aélio. Bom, eu gostei da explicação, ainda que não concorde com ela, mas não vou polemizar. Mas queria destacar outra coisa. A primeira oportunidade que Jesus teve de ir ao templo, nós vimos na semana passada, ele gerou nos próprios discípulos uma consternação, né? Porque eles foram diante de uma expectativa, tinham acabado de vir das bodas de Caná, então eles acharam que, enfim, saíram desapontados. Agora, de novo, ele teve a segunda oportunidade e, a rigor, Jesus não falou muita coisa diferente do que já tinha dito antes. Quem espera de mim um reino de glórias e riquezas e que seja, está equivocado. Meu reino não tem nada a ver com isso, não tem a ver com nenhum esforço militar, enfim. E diferente da primeira oportunidade, esse grupo saiu
saiu no terço realizado. Nós dividimos o grupo em 3 partes. A parte dos discípulos, que saíram realizados, diferente da primeira vez. A parte que não acreditou nada, e a outra disse, esse cara bebeu, cheirou cocaína estragada, erva estragada, fumou, sei lá o quê, mas esse cara está doido. Então, nesse sentido, dá para dizer que apenas 1/3 dos que participaram desse evento, nós podemos aqui ler agora e ficar todo embasbacado, puxa, que legal, que bonitão, mas a verdade é que a maioria de nós, ou pelo menos eu, estaria no grupo dizer, bebeu, com certeza, esse cara tá doido. Bom, é só um registro. Tá bom, Hélio. Eu posso falar uma coisa? Pode, claro. Hélio, eu vou concordar com você, com o que você quis dizer, mas não disse. Quando Jesus fala assim, blá, 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 em algum momento ele fala que estarei junto do meu Pai. Qual que era mesmo? Era o 11? Bom, eu não estou achando aqui, mas, bom, em algum momento ele fala que em breve estarei junto com meu Pai no reino do meu Pai, né? Então, talvez isso possa ter causado, se as pessoas tomaram isso literalmente, né, ao pé da palavra, elas podem imaginar mesmo, eu acho, que podem confundir o nosso Micael com o Filho Eterno, que é a segunda pessoa da Trindade, que é quem estaria sentado ao lado do Pai Eterno, né? Eu acho que foi isso que o Aélio quis dizer. Mas, e com certeza aquelas pessoas daquela época eram bastante literais, principalmente porque elas não conheciam o contexto inteiro da coisa, né? Então, talvez isso possa ter causado alguma confusão mesmo. Tanto que os cristãos até hoje entendem Jesus como a segunda pessoa da Trindade, né? Mas esse texto tem várias coisas interessantes que eu gostaria de falar aqui, né? Vocês se lembram que ele, quando voltou para Cafarnaum, ele falou para todo mundo ficar esperando lá, que não era chegada a hora, né? E ele ficou pensando lá em João terminar o trabalho dele. Aí vê que quando João foi preso, ele falou, bom, então chegou a minha hora, agora é a minha vez, né? Essa é uma das coisas que eu acho interessante aqui nesse texto, né? Vamos ver o que é mais que me chamou a atenção aqui. Na verdade, tudo aqui me chama a atenção. Então, eu vim proclamar o estabelecimento do reino do meu Pai. E esse reino deverá incluir as almas adoradoras dos judeus e gentios, dos ricos e pobres, dos livres e escravos, porque meu Pai não tem preferência por ninguém. Seu amor e misericórdia estendem-se a todos. É impressionante como é que a gente se sente muitas vezes privilegiado, né? E acha que só nós temos direito a Deus e ao reino dos céus. E a gente muitas vezes se veste de uma santidade e de uma retidão para desprezar as outras pessoas que não fazem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que nós. Então, nós nos esquecemos que somos seres evolucionários e que, sim, o fato de buscarmos a Deus nos leva até a presença dele, mas não faz com que a gente seja melhor que ninguém, né? Tem muita gente que acha que o Pai faz uma diferença de quem lê o livro de Urântia, quem não lê, quem não tem nada a ver, quem não é, quem é católico, quem não é. Então, é muito interessante isso, porque a gente se apega a essas coisas e muitas vezes até querendo que quem lê o livro de Urântia seja santo e persiga aquelas coisas, né? Tem aquele negócio de, olha, se você não seguir isso ao pé da letra, você não vai entrar no céu, vai queimar no mármore do inferno, né?
E então, quantos discursos a gente não assiste porque você tem que orar todo dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E, na verdade, nós somos seres em evolução, né? Eu estou cansado de... Cansado não, mas o que eu quero dizer é que, com muita frequência, a gente vê muitos de nós pregando aquela ideia de que, não, você tem que ler o livro de Urântia e tem que seguir essas letrinhas aqui ao pé da letra, porque senão você não vai entrar no reino, não vai entrar no reino, né? Jesus e os reveladores teriam sido muito incisivos na maneira de dizer como que nós temos que dedicar nossa vida completamente a Deus, né? E, de certa forma, até acho que nós deveríamos fazer isso, mas o fato da gente não fazer isso 24 horas por dia, em todos os minutos das horas, não quer dizer que a gente não vai alcançar Deus, né? Nós estamos em evolução, né? Muito interessante essa parte. Leão de juba larga, mas bunda fina, né? Porque... Quem nunca tinha ouvido essa expressão? Ai. Outra... Tá certo. Mas é verdade, é isso mesmo. Mas, enfim, queria ver mais um outro texto aqui que me chamou a atenção, né? Então, aqui o Pai do céu envia o seu Espírito para residir na mente dos homens. E não é de um homem A, B ou C, né? É de todos os homens. Mas sabe, né? o que me chamou a atenção nesse texto? Isso daqui foi o primeiro discurso depois das bodas lá em Cafarnaum. Então, assim, o começo da vida de Jesus. Então, João foi preso, e aí Jesus decide que é chegada a sua hora, e vai para a sinagoga e faz esse discurso sobre o reino. Olha o que ele está falando para as pessoas comuns, para pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o reino, nem sobre nada. Ele está falando do ajustador do pensamento e do Espírito da verdade. Então, aliás, foi num dia como ontem que Jesus derramou sobre nós o Espírito da verdade. Pode falar. Então, eu não sei se eu estou entendendo direito, mas assim, é como se nós nos transformássemos mantivéssemos a questão da criança que existe dentro de nós. Porque a gente acha que ser adulto, a gente vai se transformando em outra coisa e a gente perde a sinceridade, né? Essa capacidade de continuar amando, expressar esse amor de uma forma bem genuína, bem inocente, né? Independente de quem seja a pessoa. E eu acho que também vai por aí, né? A da gente se relacionar com o outro nesse formato de criança. É claro que a gente não vai perder o adulto que nós somos, mas, assim, o coração de uma criança. Eu não sei se é por aí. E ele disse também, lá no 8:12, assim, esse novo reino é como uma semente crescendo em bom solo em um campo. Não dá imediatamente seus frutos. Há um intervalo de tempo entre o estabelecimento do reino na alma do homem e a hora em que o reino amadurece, dando os plenos frutos da retidão duradoura e da salvação eterna. Ele está falando aqui do período que nós estamos nesse processo aqui da vida, em que essa semente crescendo seria o nosso despertar para esse conhecimento, e aí nós vamos chegar, e esse despertar é a semente, essa semente ela vai crescendo dentro do nosso coração, e quando ela está madura, nós somos tirados desse planeta, nós chegamos... ele fala assim, dando os plenos frutos da retidão duradoura e da salvação. Então, quando nós chegamos na hora certa do pleno fruto,
aí nós somos recolhidos, é isso? Eu acho que Eu não. acho que não. Eu acho que o que Jesus está querendo afirmar, reafirmar aí, é que nós somos seres evolutivos, que nós estamos crescendo em direção ao ordenamento do Pai, sede vós perfeitos como eu sou. E que a gente começa com aquela sementinha que foi plantada ali e vai se desenvolvendo, vai crescendo, e ao longo de toda uma jornada, nós vamos chegar até o paraíso, quando então teremos alcançado o ordenamento do Pai de sede vós perfeitos como eu sou. Então, eu acho que Jesus está dizendo justamente aí que a gente não precisa ficar ansioso, que a gente tem um caminho para percorrer, que o nosso crescimento é um crescimento contínuo. E ele vai acontecendo até o momento em que a gente vai chegar no Pai. Mas não é que nós vamos ser retirados daqui, a gente vai morrer independente dessa semente brotar ou não. A diferença é que nós podemos ressuscitar ou não, né? Mas nós não vamos ser retirados daqui porque nós crescemos. Essa é uma fatalidade, é uma verdade que vai acontecer independente do nosso crescimento. Mas nós vamos chegar à perfeição de Deus aos pouquinhos, gradualmente, crescendo pouco a pouco. E isso remete de volta àquela questão da santidade que nós estávamos falando agora há pouco, né? Que uma vez você lê o livro de Urântia, você já está perfeito, pleno e acabado, já tem que seguir aquele negócio ali de um jeito que não tem mais como voltar atrás. Muita gente acha que é assim. E aí, ao invés da gente prestar o serviço, apoiar os nossos irmãos, revelar o Pai, a gente se transforma em juiz de todas as pessoas, em árbitro do destino. Você não vai passar, você vai ficar, você não está seguindo, né? Então, é mais ou menos aquilo que nós estamos falando, de seguir uma vida de retidão, é perseguir aquilo que a gente começou a acreditar, começou a desenvolver, mas a gente não tem que ser santo do dia para a noite, isso não acontece dessa forma, é um período de crescimento, né? Essa frase que eu falei e que você disse, nós estamos aprendendo continuamente, nós estamos crescendo continuamente. Então, hoje eu estou alinhada com a primeira fonte. Amanhã acontece alguma coisa, eu estou mais para a direita do que para a esquerda. Eu perdi o controle até eu voltar de novo para o controle. Então, eu vou ficar a minha vida toda indo e voltando, indo e voltando. E aqui eu entendi isso que você falou. Sim. E eu sinto isso no meu coração. E aqui no 37, no 137, 8, 17, no final ele fala assim: se apenas acreditardes que o meu Pai vos ama com um amor infinito, você mexeu aí, eu perdi o meu texto. Aqui, ó, se apenas acreditardes... Que o meu Pai vos ama com amor infinito, então vós estareis no reino de Deus. Só basta a gente acreditar, porque essa santidade ela é relativa neste planeta. Uhum. Não, isso depende do meu olhar, da minha crença, da minha forma de viver o outro, né? O que ele olha, o que ele percebe, o que ele sente, é tudo diferente. E também eu não consigo manter uma posição por muito tempo, porque eu estou sendo o tempo todo estimulada por várias variáveis, e o tempo todo eu tenho que escolher. E eu acho que isso é complicado, até porque eu estou no tempo e no espaço, então eu vivo numa dimensão de movimento. Então eu não consigo ficar parada, bom, eu cheguei na minha santidade, eu tenho que ficar quietinha até chegar na minha hora. Até Então, porque se você ficar quietinha, você fica estagnada, e estagnação é a morte. então, é isso mesmo.
Então, o bom é esse, você vai e volta, perde a santidade, volta de novo, pega de novo, vai de novo. Então, é esse movimento que faz a gente crescer e perceber e aprender outras coisas que a gente não tinha percebido antes. Obrigada, desculpa a demora. Muito bom, Isabela, Obrigada, muito Isabela. obrigado. Dá para discutir bastante em cima desse tema que você levantou aí, mas é muito legal, muito obrigado. Sim, Aélio. Pois então, a Isabela trouxe um ponto muito interessante. A partir do primeiro comentário, eu fiquei refletindo na evolução da conversa. Podia pôr, por favor, na tela o parágrafo 7? No final, ali, todavia entrarão no reino do céu por meio das suas decisões morais e vitórias espirituais. Esse texto me parece que conflita com o que a Isabel trouxe na sequência do verso 8. Podia pôr o 8 na sequência? Aí, ó. Está aqui, ó. É que eu estou olhando outra tela, não estou vendo isso aí. Eu ponho as duas. Ó. A menos que busqueis a entrada no reino do céu com a fé e a dependência confiada de uma criança pequena, não sereis admitidos de modo algum. Aqui já não está falando a mesma coisa do parágrafo anterior. Agora, pula para o 17, por favor. Pronto. Quando chegar lá, me avisa que eu estou olhando outra tela. Sim, Chegou. sim, chegou. Diz assim: agora venho eu proclamar a fé, entre parênteses, e aí é a parte que eu quero conversar um pouquinho, a dádiva de Deus, está se referindo à fé, como o preço da entrada do reino do céu. Bom, então, Apenas o verso... acreditardes. Então, ó, se apenas acreditardes, é fé. Não, perfeito, mas a parte que eu quero conversar não é o final da frase, é essa frase aqui, que tem correlação com o 8 que a Isabela colocou inicialmente, o parágrafo 8, que também fala em fé, em uma fé de uma criança pequena, que na verdade não é nem fé, é pureza, alguém falou em pureza, não acredito que seja fé, em contraste com o que está no anterior, o 7, que diz assim, ali não coloca fé, ali está falando decisões morais e vitórias espirituais. Obviamente, deve existir por trás das decisões morais e vitórias espirituais, mas é uma outra fala, ou eu estou entendendo equivocadamente? Quem se habilita? Eu acho que é a mesma coisa, Aélio. É uma questão de interpretação ali. Mas, do meu ponto de vista, o ponto de partida é você ter fé e acreditar na existência de Deus, acreditar que Deus é seu Pai, e você, nessa condição, ter o espírito de uma criança pura e inocente que vai ao encontro do Pai e se entrega a Ele. Agora, a gente não pode fazer que nem algumas pessoas fazem, de falar, ó Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Tudo o que quiseres, façais por mim. Então, eu fico aqui sentado, não faço mais nada, vou no boteco, vou na esquina, vou passear, vou não sei o quê. Eu já entreguei a minha vida para o meu Pai, é Ele que tem que fazer as coisas por mim. Então, mas nós temos que seguir aquele ordenamento de ser de vós perfeitos como eu sou. E acho que isso daí exige um trabalho da gente, e esse trabalho envolve justamente essas decisões morais e a produção dos frutos espirituais. Eu acho que faz parte desse crescimento, né? Então, não sei, essa é a minha maneira de ver, né? A gente poderia ficar horas falando disso aqui, mas eu acho que é por aí, não sei. Oi, Sônia. Plenamente, eu queria complementar. Me ouvem bem? Sim. Sim. Eu queria complementar. Eu acho que quando o texto fala
da criança, e a gente aventou que seria a pureza da criança, e aí mais adiante ele vem falar das ações espirituais e dessa purificação, né, através dos seus atos morais. A gente está falando de pureza da mesma maneira, só que sobre perspectivas diferentes, entende? Uma é a parte espiritual, a inocência, a ingenuidade, a pureza e a confiança do aspecto espiritual, e outra é a parte, já que você está em carne, está em densidade, está num corpo, é o mesmo nível de pureza, mas assim, com as decisões da carne e da densidade do corpo, uma pureza de moralidade, de escolha, não dessa coisa moral que a gente costuma chamar dentro do nosso arcabouço de entendimento social, mas também relativa à espiritualidade, mas na perspectiva da carne. Eu acho que são duas coisas que se complementam, entende? Faladas de uma forma diferente. Ele usava muita metáfora. E você imagina, a gente hoje, olha o que a gente está criando aqui para a gente conversar sobre o assunto. Você imagina a galera daquela época ouvindo um negócio desse, com uma rede de significação bem menor do que a gente tem hoje, em termos de conhecimento. Você imagina a loucura que não deve ter sido, né? Então, no meu entender, para fechar, ele está falando a mesma coisa, só que a perspectiva é diferente. Um é o aspecto espiritual e o outro é a densidade. Na densidade, você está fazendo a mesma coisa. Está sendo puro como uma criança, confiante como uma criança, só que um é a espiritualidade, aquilo que vem daqui para trás, e o outro que vem daqui para frente, a sua atitude. Está se complementando, entende? É o meu entendimento, não sei se estou certo. Outra coisa, Sônia, se você me permite, ele estava falando para vários estados de consciência. Talvez um mais pequeno lá, falando para os próprios apóstolos, né, que já estavam num tamanho maior, falando a mesma coisa, só que para patamares diferentes. Né? Aquele que entrou por curiosidade, ali, opa, tem um Huawei aqui, eu quero ver o que é isso. Aquele que já é um apóstolo, aquele que é um discípulo. Então ele falou a mesma coisa para todos os níveis, né? Boa colocação sua, Sônia, gostei, viu? Obrigado, Só lembrando Sônia. que Obrigado, os Tony. reveladores, eles falam, cada vez que eles vão colocar palavras na boca de Jesus ali, também eles falam que se resumia nisso, não que seja tudo ipsis literis, né? Eles encontraram palavras adaptadas para poderem representar também as falas de Jesus. É claro que nós sabemos que o contexto é esse, mas eles mesmos dizem que certos termos, certas coisas eram resumidas assim, né? Então, isso deve ficar claro também. Verdade, Helder. Obrigado, Helder. Oi, Aélio. Eu tenho uma dificuldade de entender uma pessoa madura que conheceu o sexo, que sabe que mulher é bom, que sexo é bom, possa ser uma criança. Então, esta pessoa que conheceu o pecado, conheceu as oportunidades, conheceu as opções de outros caminhos que não seja fazer a vontade do Pai, em comparação com uma criança pequena e que decide seguir o caminho da fazer a vontade do Pai, na minha opinião, essa pessoa tem mais mérito que uma criança, que não se submeteu a todas essas coisas. Eu consigo imaginar a analogia de que é muito difícil uma pessoa madura, que teve essas vivências pela vida toda, voltar a ser pura que nem uma criança. Ela vai ser impura, mas com decisão correta. É isso que eu quero dizer. Você é impuro, tá? Eu sei que eu sou uma merda de pessoa, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero melhorar. Tá? Então, nesse sentido que eu digo, falar para mim que uma criança é pura, ok, não tenho dificuldade nenhuma de entender. Falar que uma pessoa que opta seguir um caminho da pureza, também não tenho dificuldade de entender. Só quer dizer que não é a mesma coisa de jeito nenhum, salvo o melhor juízo. Mas é só uma analogia, Aélio. É só uma analogia. Mas eu acho que vai mais longe. Muitas vezes nós fazemos interpretações literais. Eu queria dizer o seguinte: fazer sexo não é errado.
Tanto que Deus nos fez homem e mulher. Então, é para isso mesmo. O que é errado... Não é pecado. Não é pecado. Se falou pecado, não é pecado. Questão de malícia. O erro é na forma, é o uso que cada um de nós faz das ferramentas e das coisas que Deus colocou à nossa disposição para a nossa vivência, para a nossa experiência. Então, além disso, é preciso que a gente manifeste o desejo de fazer o erro de maneira voluntária para contrariar a Deus. Então, eu posso errar, nós erramos todos os dias, involuntariamente. Deus, em nenhum momento, faz juízo das nossas ações. Ele faz juízo dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas intenções. Então, mesmo que eu não faça sexo, se eu tiver uma intenção ruim de fazer coisa errada, eu já fiz. Por isso que Jesus, num dado momento lá, falou, se você pensou na mulher do próximo, você já entrou em pecado. Já porque cometeu adultério. Já cometeu adultério. Mas, então, tudo depende do nosso estado de espírito, da nossa vontade, da nossa intenção. Se a nossa intenção é deliberadamente produzir o mal, produzir o errado, então nós entramos em pecado, nós deixamos de ser criança, né? Deixamos de errar e estamos pecando. A criança que é esperta não enfia o dedo na tomada, não tem mais aquela pureza. Aquela que é pura, ela vai lá, põe o dedinho na tomada, porque ela não sabe ainda que está pondo o dedo no lugar errado. Ela está experimentando, né? Mas vamos lá, Lilian, vamos lá. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, aqui, do que o Hélio falou, né? E ali no 17, Hélio, Jesus, ele falou assim, ó, João veio pregando arrependimento. João veio pregando arrependimento para preparar-vos para o reino. Então, ele falou isso. Então, caso, porque muitas vezes, lógico, a gente se acha, né, no erro, tanto que muitos iam lá se batizar para se purificar. Então, no 17, depois que Jesus fala sobre as crianças e tudo, né? Então, ele sabia que a gente poderia estar se sentindo não como criança, não puro, mas cheio de pecado. Então, ele disse, né? Então, quer dizer, é preciso arrependimento para que você entre no reino antes, né? O que o João já vinha fazendo isso. Daí ele diz, agora eu venho proclamar a fé, a dádiva de Deus, como preço da entrada do reino. E se apenas acreditardes que meu Pai vos ama, mãe e filho, no reino dos céus, no reino de Deus. Então, quer dizer, ele veio, mas ele fala antes do arrependimento, e realmente, né? Porque a gente muitas vezes não se sente como criança, a gente se sente mesmo como um adulto que já errou e muitas vezes pecou, mas que a gente pode voltar e reiniciar, que Deus sempre vai dar essa oportunidade para a gente. Então, eu vejo que ele complementa ali, nessa fala dele, né? E é uma esperança para todos nós, porque nós sempre vamos ter a oportunidade de nos arrepender e de ter a fé, que Deus nos ama, né, com amor infinito, e que essa fé já é o suficiente para que a gente vá. E depois ele fala numa outra parte ali, da semente que a Isabela tinha falado. Então, dessa semente é muito legal, porque eu entendi assim, que é uma sementinha que ela vai crescendo aos pouquinhos, e ela vai dar fruto no tempo oportuno, a gente não precisa ficar desesperado, né, como o Henrique falou, né, Henrique, porque realmente, ó, eu tenho um grupo que eu participo, que tem um rapaz que fala, mas como que vocês podem pensar assim? Vocês não leram o livro de Urântia, né? Vocês não leram o livro de Urântia? Eu digo, não, a gente
Sim, a gente lê, mas as pessoas não são perfeitas. O livro Jurante é cheio de informações, nós temos que viver, sabemos, mas nós não somos perfeitos. Nós estamos em aperfeiçoamento, né? Então, muitos acreditam nisso, eu acredito naquilo, importante ter fé em Deus, como diz aqui, e assim nós caminhamos, porque realmente, como nós queremos ser perfeitos, a gente exige a perfeição da gente, eu sei, por experiência própria, e dos outros, a gente também exige certo comportamento, né? Mas é aquela história do amor, da misericórdia, do perdão, da compreensão, e assim vai. Isso aí, Lilian. Muito Obrigado, bom. Lilian. Oi, Angele. Então, o que eu queria dizer é que, assim, eu acho que vale muito mais aquele que passou pela experiência e que se arrependeu. Não adianta eu, com 14 anos, ter vocação para ser freira e entrar num convento e nunca ter tido relação nenhuma e viver aquela vida, não sei se de pureza, né? Porque não sei o que passa na cabeça da freirinha, mas, assim, é como o filho pródigo, é como o ladrão ao lado da cruz de Cristo, que acreditou nele, o outro não. E eu sinto assim, se você puder passar pelas experiências, não digo você levar uma vida promíscua e depois se arrepender, não. Mas se você já passou por alguma experiência que você já se arrependeu, eu acho que tem muito mais valor do que aquele que não passou por experiência nenhuma. E ele é perdoado, sim, e ele é purificado, sim. Eu penso assim. Então, é isso. Eu não sinto que assim aquele pecador, quando chega num ponto de evoluir espiritualmente, de buscar, de se conscientizar, se purificar, sabe, não tem o mesmo mérito. Tem sim, talvez até mais. Não sei. Eu penso assim, pode ser que eu estou errada. O próprio Jesus disse que ele chamou a atenção dos apóstolos, isso a gente vê na Bíblia, que ele falou o seguinte: vocês tomam cuidado que as prostitutas prevalecerão vocês no reino dos céus. Então, vocês tomem muito cuidado no julgar. Sim. Exatamente. As que mais amaram. Olha, tem uma coisa interessante, né? A gente, às vezes, nessa questão de criança, do pai, de cometer pecado, de ficar puro, todo esse negócio, tem algumas coisas que a gente pode pensar de uma maneira racional. Onde está Deus, quem é o Pai e quem somos nós? Então, o Pai é o Criador de tudo que está aqui. Fora dele, não existe nada. Nada. Absolutamente nada. Então, assim, não tem nada que qualquer um de nós possa fazer que possa surpreender ao Pai. Puxa vida, como que esse cara fez isso? Olha, o Pai não nos olha dessa forma. O Pai nos olha e fala, mas que filhinho levado. O bichinho, eu não sei o que ele está pensando, né? Não sei, mas olha que danadinho. Quando será que esse danadinho vai tomar jeito, né? Então, assim, não tem nada, absolutamente nada que nós possamos fazer que possa surpreender a Deus. E muito menos de levantar a ira de Deus. Ou de provocar raiva em Deus, ou de provocar ódio em Deus. Deus é amor. Ele é amor puro, ele nos olha como esse bebezinho que está engatinhando. Não importa que idade nós tenhamos, ele nos olha e fala assim,
mas danadinho, não aprendeu, nem, não saiu nem dos coeiros ainda, e olha só, que coisa, né? Então, essa é a verdade. Deus, ele não perde a paciência com a gente, ele não se irrita com a gente, ele não se surpreende com o que a gente faz, seja bom ou seja ruim. Ele não é tomado de espanto. Ele não fala, puxa, esse danadinho aqui, eu vou pisar nele, esmagar que nem uma barata. Ele não faz isso. Ele fica ali pensando, meu Deus, o que eu vou ter que fazer para esse danadinho entrar na linha, né? Para ele... E ele fica tentando ali com o ajustador do pensamento, para ver se acorda a gente, para ver se leva a gente para o caminho certo das coisas, né? Então, essa é uma coisa importante para a gente pensar. Esse olhar de Deus para nós é exatamente do nosso pai, é de um pai para um filho ainda bebê, né? Nós não podemos pensar que Deus nos enxerga como pessoas maduras, capazes de desafiá-lo. Ele simplesmente olha para a gente e fala, puxa vida, quando será que essa criatura vai aprender que não me motiva com essas bobagens, né? E ele fica ali esperando que uma hora a coisa dê certo e a gente mude o nosso entendimento das coisas e o ame. Esse é um aspecto importante para a gente pensar. O outro aspecto importante é o seguinte, durante muito tempo na minha vida, e eu acho que na de vocês todos, seja lá em qual religião vocês tenham passado como eu passei, eu aprendi lá naquelas religiões que para ter direito a pensar em Deus, a conversar com Deus, eu tinha que me purificar, eu tinha que me livrar dos meus pecados, eu tinha que pegar o rei e fustigar minhas costas até sair sangue, subir escada de joelho para me arrepender dos meus pecados. Ora, o nosso pai não quer que nós façamos isso. Absolutamente. Ele desde já, ele já nos perdoou. Nós só precisamos aceitar que esse perdão que ele nos deu. E tem uma passagem de Jesus que fala assim, olha, você não precisa purificar os seus pecados, a sua alma. Se você acredita em Deus e está nele, você já automaticamente se limpou. Já está perdoado. Já está perdoado, já está purificado. No momento em que você buscou a Deus, ele te encontrou e você se encontrou com ele. Na verdade, ele nunca deixou de te encontrar. Ele está ali na sua mente. Lembra? Antes que a gente pudesse entender por gente, ele já veio habitar a nossa mente, apesar da distância que nós estamos dele. E ele não cobrou nada da gente, ele veio ali, se aboletou na nossa mente, e está ali, navegando junto com a gente na boa, né? Sem cobrar nada. A única coisa que ele fala aqui, ó, eu sou o seu GPS, vai por aqui, vira à direita. Ô, danadinho, não entrou, virou à esquerda. Vamos aqui recalcular tudo de novo, né? Então, é isso que ele faz, né? Desculpa, falei muito. Vamos lá, Tony, fala aí. Nossa, estou enlevado, viu, com suas palavras, viu, Henrique? Puxa vida, Deus abençoe, continue assim, te dando iluminação para trazer-nos esse conforto, viu? É desse jeito que é o Pai mesmo, não? Esse negócio de acreditar. Desculpa, viu, Angeli? Você já ia falando, minha irmã, mas é só pegando um gancho do que o Henrique terminou de falar. Deixar para trás aquela ideia de um Deus consumidor, fogo consumidor, aquele que está sempre apontando, né, para os pecados dos homens, aí, e querendo punir, né, buscar onde está o pecador, o culpado, né? O amor do Pai não se surpreende, né, com os nossos erros, porque ele está acima do tempo e do espaço, né? Ele não se surpreende com nada, né?
e sabe daquilo que a gente faz e sabe do potencial que temos, né? De um dia sermos finalitores e chegarmos à perfeição, que é isso que ele quer, né? É chegar à perfeição junto dele, né? Que bom estar aqui com vocês hoje. Fala, Angélica, eu estou falando demais também. Angélica. Obrigado, Não, Fernando. eu não levantei a mão, não. É o Tony que Ah, levantou. tá, desculpa. Mas eu queria Foi fazer você, uma... Tony. Sim. Já que eu... Angélica. É eu mesmo? Você, Angélica, pode falar, Angélica. Eu não levantei pela segunda vez, mas já que estou sendo chamada, uma colocação que o Henrique fez, eu achei assim também tão importante, tão elevada, quando ele coloca que não é porque nós estudamos o livro de Urântia que somos os melhores e vamos peitar todo mundo aí, querer, sabe, falar que vocês ainda estão na quarta dimensão, nós já estamos na quinta. Mas eu acredito que tem gente até já na sexta, sabe? Mas, assim, aquele respeito, sabe, pelo próximo, esteja ele no segmento que ele tiver. Então, a gente está no mundo para somar, para contribuir, não para dividir, né? Então, eu acho, assim, isso muito importante. E a gente tem que se auto-observar nesse sentido. A gente pode indicar. Eu indico muito o livro de Urântia. Se vocês falarem assim, você só é seguidora do livro de Urântia, eu falo, não. Eu vivo em cima do muro, pegando informações daqui, dali. Claro que eu sou mais fiel, como estou sendo com o livro de Urântia, né? Tenho entrado nas reuniões, mas, assim, um dia desses eu assisti o Divaldo Franco, que é espírita, e que é de uma cultura impressionante. Aí eu estou lavando a minha louça, de repente entra um outro que é do grupo dele, um psicólogo, e eu fiquei tão impressionada com as colocações dele, terminei minha louça e sentei para ouvir, levou 2 horas e pouco. Caraca. Eu falei, meu pai amado, como que ele pode ter tanto conhecimento, tanta cultura? Então, a gente tem que realmente ter esse conhecimento de todo lado e fazer a nossa religião, claro. Procurar fazer o nosso entendimento, não ter uma religião, vamos dizer, fixa, mas fazer aquilo que a gente acha importante, né? Como a gente acabou de falar sobre pureza, né? Sobre a criança. E assim, o termo inocência eu não aceito muito, não, sabe? A criança, tudo bem, ela é inocente, mas ela age mais como pureza, né? Porque a gente não é inocente. Então, é isso. Gostei muito da colocação do Henrique. E eu acho que o respeito é tudo na vida, né? E é bom a gente ter um pouco de conhecimento de tudo, porque realmente a verdade verdadeira, objetiva, aquela que realmente é, a gente ainda acho que não acessa totalmente. Então, é bom a gente ter um pouco de cada conhecimento, claro que aquilo que faz mais sentido, como para o nosso grupo, o nosso grupo, por exemplo, faz sentido o livro de Urântia, mais do que as outras coisas. Então, vamos nos fixar o maior tempo aqui, mas sem deixar de julgar os outros e sem deixar de saber um pouco de tudo também, né? Então, tá bom. Já falei muito, obrigada. Obrigado, Angélica. Ô, Tony, fala aí. Falar depois de você, depois da Angélica, fica difícil. Mas a Angélica tocou num ponto que é dimensão, né? E o Aélio, né, mencionou posições no espaço. Ora, nós estamos num espaço finito, né? Então nós precisamos localizar pontos.
Mas a partir da quarta dimensão, como falou a Angele, que é o estado de sonho, a questão do tempo ele é infinito, que é o absonito ali, né? Então imagine Jesus. Jesus ele organicamente estava na Trindade. Então para ele tempo e espaço, eu estou aqui com o Pai, eu estou acolá também expressando o Pai, porque o Deus ele tem 7 subdivisões, como nós vimos no Urântia, né? O Deus que se associa, o Deus supremo, o Deus último. Organicamente, o Cristo, Jesus, ele é onisciente, onipresente, né? Então não faz tanto sentido tal local para nós aqui no espaço finito, né? Faz sentido, mas na dimensão de Jesus não tem sentido, né? Tem sentido isso. Era essa a minha colocação. Obrigado, Tony. Alguém mais quer colocar alguma observação? Eu quero só também só ilustrar o que a Angele falou aí a respeito do Divaldo Franco, mestre Divaldo Franco. Tem uma palestra dele que chama As Crianças Índico, tá aí no YouTube aí. Ele fala sobre essas crianças que estão nascendo, né? Essa geração agora que muitos estão nos surpreendendo. Então tem falando também um outro mestre espírita que eu tive, doutor Adão Nonato, que desencarnou em 2019. Ele nos ensinava um exercício que eu coloquei isso em prática a respeito dessa passagem do Evangelho, né? Jesus fala a respeito, faz essa analogia sobre a conquista do reino e as crianças, que é a relação com a pureza, com a inocência. Então, o doutor Adão fala que devemos pegar um retrato nosso de quando éramos crianças e colocarmos no nosso quarto. E todo dia de manhã, quando a gente acordar, a gente olhar para essa foto e fazer a pergunta para aquela criança: no que você deixou o mundo te transformar? Muito bom, Portela, muito obrigado. Oi, Egli, vamos lá. Só para ressaltar uma frase que me chamou muita atenção e eu gostei muito, e o Hélio até já trouxe ela, né? Mas é a leveza, né? Porque a gente está falando assim sobre a forma que Jesus apresentou o reino, né? Então, é muito fácil da gente poder entrar no reino, que ele coloca que o preço da entrada é a fé, né? Então, eu falei, nossa, que alívio, isso aqui é tão bom, né? É ter fé, principalmente. Se eu tenho fé no Pai, eu já estou lá dentro, né? E é claro que eu tenho um processo longo, eterno, de me purificar, de ser perfeita, né? De me aperfeiçoar, o aperfeiçoamento, que somos tão imperfeitos, com os nossos defeitos, com todas as nossas mazelas, mas é muito simples, né? Então isso traz essa frase me traz assim muito o amor do Pai, né? Porque é muito simples, é só ter fé e você já está aí. É o preço de entrada, nossa. Eu gostei muito dessa frase, me chamou muita atenção na hora que eu li, assim. Só queria ressaltar isso, assim, né? Achei muito legal. Muito legal, Egli. Foi muito Assistam a live da Egli dessa semana falando sobre fé. Vale muito a pena no YouTube. Que legal, muito legal. Vou assistir lá. Muito obrigado. Vale muito a pena. Bom. Passa depois aí, Egli, o link do seu canal, ok? Para nós aí no chat, ok? Isso. Falando de preço... Você está muda. Você está muda, Egli. Egli, você está sem som. Seu microfone está desligado, Egli. Assim, saiu aqui. Tá, Fernando, eu não consigo fazer isso, assim, passar aqui desse jeito, mas eu vou tentar, viu? Vou ver se eu não garanto. Vou tentar fazer essa tua... E agradeço, assim, a Ângela, a divulgação e tudo. Mas você tem o telefone daí do pessoal todo? Sim, faço isso. Entra no WhatsApp deles. Tá certo. Tá certo. Muito obrigado, Egli.
Então, mas falando em preço, né? Nesse mesmo texto, Jesus, em algum momento, fala lá, né, que não importa qual é o preço que a gente tenha que pagar para entrar no reino dos céus, de quanta coisa a gente tem que abrir mão, a gente vai receber infinitamente muito mais, e a gente não pode nem imaginar o que seja isso, né? Então, é muito legal, porque a gente aqui tem esse apego materialista a todas as coisas, a gente vive um mundo de materialismo complicado, complexo, né? E às vezes com lutas gigantes sobre abrir mão de determinadas coisas ou não. Mas eu acho muito legal essa parte que Jesus ali no texto fala sobre isso, né? Então, é muito bem lembrado essa questão do preço, né? Que bom. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa sobre esse texto? Oi, Lilian, quer falar alguma coisa? Quero. Eu já coloquei o link do YouTube da Egli, tá, Egli? Ah, que Ah, que legal. bom. Boa. Ah, É só Obrigada, copiar Ela. ali no chat ali. Obrigada, Lilian. Muito Obrigada. obrigada, querida. Obrigada. Mas eu acho que é só entrar no YouTube e colocar Egli, Eglifiasse. Já entra, não é? Isso. Também. Muito bem. Então, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário sobre esses textos. Quase apanhei de novo. Quase ele derruba todo mundo. Rendeu bastante, né, esse discurso de Jesus, né, aí no início da A vida. nossa leitura. Rendeu bastante. Que bacana. Muito bom. Então, a gente pode começar o 138? Vamos lá, então. Só queria tirar uma dúvida, Henrique, pode ser? Claro, pode. Que ele fala assim que... eu não lembro do texto, mas ele fala assim que para ser o primeiro no reino, tem que servir a todos. E tem que estar sentado ao lado dele, se eu não me engano, é isso que está no texto. Vamos ver o que diz o texto lá? Vou compartilhar aqui, tá? Esse trabalho social. Eu não me lembro aqui. É porque eu não sei onde está no texto. Volta aí. Eu acho que é ali, não é não? Aí. Aqui, ó, no reino do meu Pai não haverá judeus e gentios, apenas os que buscam a perfeição pelo serviço, pois eu declaro, aquele que quer ser grande no reino do meu Pai deve primeiro transformar-se em um servidor de todos. Se quereis servir aos semelhantes, deveis assentar-vos comigo no meu reino, do mesmo modo que, servindo à semelhança da criatura, irei assentar-me dentro em pouco com meu Pai no reino dele. É isso? Então, quando a pessoa ela se doa para o outro, ela se ama, primeiramente, para poder ela conseguir fazer isso. Então, esses trabalhos sociais, isso significa que já existe uma conexão, o Espírito de Deus já tomou essa pessoa e ela consegue fazer esse trabalho social? Olha... Porque, deixa eu te explicar, eu posso fazer um trabalho social, mas não tem vida, não tem o Espírito de Deus comigo. Eu vejo que ela não vai ter prosperidade. Então, quando o trabalho social vem do coração, que o Senhor que está pedindo, ele tem vida, ele tem energia. Então, eu acho que a chance de prosperar é muito alta. É isso mesmo? Isabela, pode desculpa. falar.
Não, vai, Angélica. Eu acho que o maior exemplo do Evangelho é aquela cerimônia lava-pés, na Quinta-feira Santa, quando Jesus se despede, né, dos discípulos. O Pedro fala: o meu pé você não vai lavar. Aí ele fala: não, se você não deixar eu lavar, então você não tem pacto comigo. Então, você não precisa fazer parte de trabalhos sociais. Nós temos oportunidades a toda hora de poder servir alguém, de poder ajudar. Se eu puder ter um trabalho social, melhor, se eu tivesse tempo. Mas, quando Jesus fala da gente ter o pacto com ele, é porque você tem humildade, sabe? É porque você não se sobrepõe a ninguém. É porque tem uma passagem que fala: o último é o primeiro. Então, eu estava num almoço de Sexta-feira Santa e foi um bispo lá da Igreja Ortodoxa participar desse almoço. Eu não saio nesse dia de casa. Mas, na hora que mandaram a gente se assentar à mesa, eu fui lavar minhas mãos lá no toalete. Aí, quando eu voltei, estava todo mundo sentado e ninguém queria sentar do lado do bispo, eu acho. Não sei, né? Porque tem que segurar um papo com ele depois. E eu cheguei, o meu lugar estava bem do lado dele. Ainda brinquei com ele. Puxa, agora que eu entendi que os últimos são os primeiros a terem o privilégio de estar ao lado de uma celebridade como o senhor. Não falei celebridade, usei um outro termo que eu não lembro. Então, assim, a gente tem que primeiro ter aquela humildade, sabe? Para a gente ter a bênção de receber esse amor do Pai, de Jesus, né? A gente não pode se achar melhor do que ninguém. Então, é isso, não é a gente ter que ter um trabalho social, não. Se tiver, melhor, se tiver esse tempo, né? Então, é isso, só isso. Obrigado, Angélica. Obrigada, Angélica. Muito bom, Isabela, o teu questionamento. Na verdade, é isso mesmo, é amar as pessoas, né? Quando a gente fica lá no grupo discutindo quem tem razão e quem não tem, e se você está gerando os frutos do Espírito, não está, e fazendo juízo de todo mundo, acho que a gente não está fazendo nenhum serviço para Deus. Absolutamente não. Né? Então, quando vocês se lembram, né, de uma passagem que já existia, né, como uma forma, que é a fórmula de ouro, né, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? Antes dessa fórmula, existia uma amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Né? Isso. Então, que nós devíamos amar os outros como nós nos amamos. E Jesus falou: olha, não é isso. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. É bem mais difícil. É muito mais difícil, né? Muito mais. E quando Jesus falou isso, ele falou na condição de criador, de pai de todos nós. Ou seja, eu quero que vocês amem como um pai ama os seus filhos, como eu amo vocês. E é por isso que essa relação de amor e pureza da criança com o pai é tão importante. Muitas vezes nós já falamos disso, né? A gente, de novo, fica olhando para a face de cada um e fica contando os cabelos brancos, as rugas, quanto tempo tem,
e a gente acha que aquela pessoa já tem idade suficiente para saber mais de Deus do que qualquer um de nós, e não é assim. O estágio de desenvolvimento espiritual de cada um é muito diferente entre cada um de nós. Então, para Deus, todos nós somos bebezinhos. E quando a gente fala que a nossa religião, o livro de Urântia, tudo isso aí é uma besteira tão grande, porque, assim, na verdade, o que nós temos que observar é que todos os irmãos precisam do nosso olhar de amor, de carinho, de acolhimento, de respeito, né? De incentivo para não desistirem, de ser um reflexo do nosso Pai, de olhar como Jesus olharia para cada um de nós. Nós não vimos lá Jesus discutindo, olha, você tem que seguir o livro de Urântia, ou a sua religião não está certa, ou ele só falava, ó, você tem que seguir o seu coração e seja perfeito como meu Pai é, né? Ame o meu Pai e ame os seus irmãos, né? Então, acho que o nosso olhar de amor para o semelhante é esse olhar que Jesus tinha por cada um de nós, né? Então, quando você olha para uma pessoa como um igual ao seu, fica muito difícil de você amar aquela pessoa. Mas quando você olha para aquela pessoa como um filho seu, como alguém que você gostaria de ter nos seus braços, de poder amar e dar carinho e dar incentivo, não importa se ela tem cabelo branco, se ela tem rugas, se ela já tem 25 anos, 24, 23, você vai ter com ela a mesma paciência que você teria com uma criança pequena e o mesmo amor que você teria com uma criança pequena. Então, acho que a fórmula para a gente amar as outras pessoas é essa, de ter um olhar de que essas pessoas precisam do nosso amor, precisam do nosso apoio, precisam do nosso incentivo. Talvez elas não precisem, aí é só ficar abraçado e pronto, né? Vamos em frente, né? Mas é por aí, eu acho. Uma coisa que eu queria dizer também, que você estava falando e me veio, é o seguinte. Na última aula de Urântia, quem participa da escola, a gente falou sobre os 7 espíritos mestres. E o espírito mestre de Orvon, então, assim, o super-universo número 1, o espírito mestre é o pai, o super-universo número 2 é o filho, o super-universo número 3 é o espírito, depois pai e filho, pai e espírito, filho e espírito, e por fim, o 7º super-universo, que é o universo de Orvon, o super-universo de Orvonton. O espírito mestre são as energias, as naturezas do pai, do filho e do espírito combinada. E é o nosso espírito mestre, né? Então, nós temos essa característica. Fora isso, o livro fala também outra coisa que é importante, que é o seguinte, que o nosso Micael de Nébadon, ele tem energia, ele é um filho do Pai eterno e um filho do Filho eterno. Só que ele traz consigo muitas características do Filho eterno. O Filho eterno, que também é chamada de mãe, né? Filho, mãe eterno. E quais são essas características? As características principais do Filho eterno é amor e misericórdia. Então, o livro fala que o nosso Micael de Nébadon, que é o nosso criador, ele traz consigo as características de amor e de misericórdia, assim como o Filho eterno. Então, por isso que essa maneira dele mostrar, de apresentar o Pai para a gente, qual que era a maneira de Jesus de apresentar o Pai para a gente? Através do amor e da misericórdia. Então, por isso que é tão lindo e tão fácil também, na minha opinião, né? Você tentar se aproximar do pai e enxergá-lo como um pai, né? E também, quando ele fala assim,
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que ele está querendo dizer? Com amor. Então, quando você coloca amor, fica fácil servir. Quando você coloca amor, fica fácil você esquecer as desavenças, as intrigas, a briga no WhatsApp. Se você colocar amor, você vai conseguir enxergar o seu irmão de um jeito fácil, eu acho. Sueli, Oi. eu só posso dar aquilo que eu tenho, certo? Sim. Se eu não tenho sapato, eu não posso dar sapato. Se eu não tenho comida, eu não posso dar comida para alguém. Se eu não sei amar, eu não tenho como dar amor para ninguém. Mas aí é que está. Nós não somos geradores de amor. Lembra aquela história de estocar vento? Tem uma coisa parecida, que a gente não estoca amor. O amor, ele vem do Pai. E ele flui através de nós. Então, assim, a gente só pode receber o amor se a gente passa ele para frente. Uhum. Se você ficar estocada de amor, não é mais amor. O Pai não pode mais mandar amor para você, porque você está cheia do amor que você não distribuiu para ninguém. Você tem que passar para frente. Não, tudo bem, mas o problema é que eu não me amo. Então... Eu não tenho nem estoque. Eu não tenho nada no estoque. Então... Você se ama e muito, você se trabalha muito, você se ama muito. Angélica, você é muito linda. Você não imagina o quanto você se ama, porque você se trabalha muito. Uhum. Você, sabe, está sempre questionando, não está parada. Está sempre querendo melhorar. Então, talvez você esteja sendo muito rigorosa consigo mesma. Agora, eu quero voltar ao exemplo da Sueli. A gente não pode ficar na época da lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. No momento que você revida o mal com o bem, é a tal daquela passagem, né? Oferecer a outra face. É nesse momento que você vai ajudar o próximo a se transformar. Porque se você continuar se degladiando com ele, então isso não tem fim. Mas no momento que você procura entender, às vezes ele não está bem, às vezes ele está com problemas. Então, se você aplicar o ensinamento do ame teu próximo como eu vos amei, aí você vai ajudar a colaborar com a sua evolução, né? E mais ainda com o despertar do outro. Isso mesmo. Então, é muito importante a gente viver de amor mesmo, né? É o que eu acho. Eu acho que você se ama muito, viu, Isabela? Eu também acho. E acho que você é uma pessoa querida. Muito. Deixa amada, deixa fluir, fica tranquila. Sim, eu sinto assim muita ansiedade, sabe, né? Nessa preocupação com a evolução. Então, eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais sereno, observador, e tentar aplicar à medida do possível aquilo que a gente consegue, mas sem muita exigência, sabe? Eu também já gostaria de estar lá naquele outro lado, numa dimensão bem elevada, mas eu tenho que passar ainda, mas por aqui, não sei, eu falo, eu nunca tive medo de morrer, ao contrário, eu falo, nossa, deve ser tão bom ir para as Morôncias, né? Apesar de que lá se trabalha muito também, mas se liberta de tantas coisas, né? Do mundo físico, sobrevivência, isso, aquilo, aquele outro. Mas, assim, eu sou um pouco mais tranquila, sabe? Eu procuro, assim, buscar em várias fontes. Eu não sou estudiosa, mas
porque não dá muito tempo. Sou dona de casa e não tenho empregada, sou faxineira, e a minha vida social é muito intensa também. Não é que eu goste, mas é muita solicitação, que a vizinha hoje já me convidou para o aniversário. Eu falei, meu Deus, esse final de semana eu não queria ir para lugar nenhum. Então, não tem jeito, a família é grande. É o amor, Angele, é o amor. O círculo de amizade aumenta dia a dia, né? Mas, assim, a gente tem que ser assim um pouco mais tranquilo, sabe? Para poder perceber com mais clareza, talvez, aquilo que a gente está buscando. Eu te amo muito, viu? E eu te admiro muito, muito mesmo. As suas colocações, assim, a gente percebe que é uma pessoa que quer avançar logo, né? Eu quero entender logo, eu quero praticar logo. Mas não é assim. A evolução é lenta mesmo, sabe? Então, fica tranquila, viu, minha querida? A gente tem admirado muito as suas colocações e muito a sua busca. Muito obrigado, Angélica. Posso falar? Pode, claro. Então, Angele, o amor é uma força, né? O amor é dual. Para existir amor, é preciso existir o amado e o amante. Então, é um exercício. Então, a lei é de justiça, né? Amor, justiça e caridade. Então, é um exercício constante, né? Para aprender a amar o outro, né? Amar o próximo. Então, começa com o amor próprio. Não se pode doar aquilo que não se tem. O doar para receber. Então, você precisa aprender primeiro a se amar, para poder amar o próximo. E muitas vezes o que nos impede de exercer esse amor é o medo. É o medo que faz oposição à lei de amor. Então, dentro daqueles que buscam a boa nova, colocar em prática, por exemplo, nas casas espíritas, né? Aqueles que têm dificuldade em exercer o amor, eles são direcionados para a campanha do quilo, para trabalhar no bazar, para vencer o medo, para exercer a humildade. Muitas vezes as pessoas querem amar o próximo, mas elas não sabem como, então precisam de um empurrãozinho, né? Então coloca aquele estudante ali, vai fazer campanha do quilo, aí ele sai batendo de casa em casa, né? Porque ele vai com várias pessoas, então ele perde o medo, porque ele tem essa vontade de fazer isso, mas sozinho ele não vai, ele precisa desse apoio, né? Então cada um está exercendo algum tipo de amor. Você pode pensar que você não ama, mas eu tenho certeza que você deve ter alguma plantinha que você cuida, você tem algum, né, as pessoas que pensam que não amam, né, não sei se é o seu caso, mas elas exercem um amor o tempo todo. Elas colecionam algum objeto ali, elas cuidam do seu cachorrinho, do seu pet, então o tempo todo está exercendo um amor, então é gradual, né? Hoje você começa amando uma plantinha, amanhã você começa amando, você passa a amar o cachorrinho, e você vai evoluindo nos reinos, né? Você ama o reino vegetal, depois o reino animal, e com o tempo você vai aprender a amar ao próximo a partir do momento que você vencer os seus medos. Bom, Walter, muito obrigado.